Olá! Hoje o tema que eu escolhi para trazer aqui para vocês é sobre disciplina positiva e, mais especificamente, os pilares da disciplina positiva, os pilares dessa educação mais empática, mais respeitosa, que a gente pode proporcionar para as nossas crianças. Eu gosto de falar sobre isso porque eu vejo o mundo caminhando numa direção onde muitas coisas estão realmente progredindo, evoluindo. E muitas vezes eu me vejo em situações, até com a minha filha, ou eu vejo situações com outras mães, onde nós temos crenças tão enraizadas dentro de nós, a nossa criança interior tão ferida, em que muitas vezes a gente trata nossas crianças ainda de uma maneira muito primitiva. E na verdade a culpa não é de ninguém, né? Tudo que a gente aprendeu sobre disciplina, nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos com a sociedade, nós aprendemos na escola, nas relações com os nossos amigos. Então, ao longo que, desde o nosso nascimento até os dias de hoje, a gente constantemente está aprendendo coisas novas e a gente vai se moldando o que a gente está aprendendo. E tudo que a gente aprende na infância, né, até por volta dos 6 anos de idade, tudo que a gente aprende é absorvido de uma maneira muito, muito eficaz. Então, isso vai formando essas crenças que a gente carrega por toda a vida. Então, essa é a importância realmente que eu gosto de trazer para a gente mudar um pouquinho a relação que a gente tem com os nossos filhos, porque olha a importância que nós temos em a gente participa diretamente, muito diretamente, na formação desse adulto lá na frente. Então, essa criança ela precisa ter experiências realmente importantes, realmente que ela ganhe habilidades importantes, porque ela vai utilizar lá na vida dela, ao longo da vida dela, né? E a disciplina positiva, ela vem realmente para uma mudança de paradigmas mesmo. Então, muitas vezes, eu mesma, quando eu me deparei com a disciplina positiva, ao mesmo tempo que eu vi informações riquíssimas, eu falava, nossa, eu vou tentar fazer isso com a minha filha, acho que vai dar certo. Ao mesmo tempo eu fui entrando num conflito muito grande, porque eu imaginava, puxa, será que se eu me comportar assim em relação a essa atitude, esse comportamento da minha filha, será que eu não vou estar sendo permissiva demais? Então, era muito comum eu sempre estar diante de situações que eu falava, puxa, eu acho que eu estou sendo permissiva demais. Mas, na verdade, tudo que eu vivenciei, eu acredito que na maioria de todos nós, a nossa época foi uma época onde o autoritarismo ainda imperava bastante na nossa educação. Então, qualquer coisa diferente do autoritarismo, a gente pensa que é permissividade. Mas não. A gente ser respeitoso com a criança, a gente se importar com a criança, com o sentimento dela, não significa que a gente está sendo permissivo, que a gente está deixando com que ela faça tudo o que ela quer. E a disciplina positiva vem para isso, ela vem para te dar ferramentas mais eficazes para que você possa se comunicar melhor com o seu filho, para que você também possa ensinar o seu filho a como lidar com as emoções dele, o que fazer com essas emoções, ajudar ele a resolver problemas, a conseguir a cooperação dessa criança nas ajudas da vida diária. Então, a disciplina positiva vem realmente para nos ensinar a como lidar melhor com essas crianças de uma forma mais respeitosa e mais empática. As crianças, elas nascem com uma rede neural buscando por conexão, por contato a todo momento. Então, quando a criança ela se sente acolhida, quando ela se sente parte daquela relação, daquele ambiente, né, que ela participa ativamente daquele contexto, a probabilidade dela se comportar
pior, né, se comportar mal, é muito pequena, porque ela sente que ela faz parte das decisões, que ela faz parte das escolhas. E isso é importante para a criança, porque a gente, quando a gente está nessa linha muito autoritária, a gente quer ter o controle de toda a situação. Então a gente diz o que a criança tem que fazer, a hora que tem que fazer, como tem que fazer. E só que como será essa criança a longo prazo? Como será que vai ser esse adulto? Será que esse adulto vai conseguir fazer as suas próprias escolhas? Ele vai conseguir escolher realmente um caminho que é bom para ele e não somente para agradar o outro? Ele sempre vai ter que ter alguém mandando ele fazer, porque senão ele não vai fazer. Então, olha a importância da gente realmente cuidar mais da comunicação que nós temos com as crianças, para a gente realmente construir, ajudar ela nessa construção de um adulto que, por exemplo, se eu fizesse essa pergunta, que eu sempre faço para a mãe, né? Como seria o filho ideal, né, o adulto ideal, o que você quer que essa criança tenha? E é unânime, a gente sempre vai dizer que a gente quer que o nosso filho seja corajoso, gentil, tenha sucesso profissional, seja respeitoso, cooperativo, seja humilde, enfim, N características, né, adjetivos que a gente poderia dar para esse adulto. Mas aí eu pergunto, o que você está fazendo hoje para que essa criança se torne esse adulto? Então, esse autoritarismo todo, essa permissividade toda, você acha que esses opostos estão criando essas habilidades de vida para o seu filho? Provavelmente não. Então, a gente precisa realmente estar mais conectado com as crianças, a gente ter essa conexão para saber quais são os potenciais dessa criança, para a gente poder desenvolver esse potencial dela, para que a gente consiga ir guiando ela nessa construção desse adulto ideal, mas sem idealizar demais, sem criar expectativas demais, porque cada ser é único, cada criança é única. Então vamos lá entender um pouquinho dos pilares da disciplina positiva, né? Qual seria a base para a gente ter uma disciplina mais empática e respeitosa com as nossas crianças? E sem a gente ir para o autoritarismo e sem a gente cair na permissividade, mas no caminho do meio, realmente num caminho onde a gente é gentil com o nosso filho, mas também nós somos firmes. Então a gente mostra carinho, afeição, contato, conexão, mas ao mesmo tempo a gente mostra que ele precisa resolver aquele problema, que ele precisa cooperar, que ele precisa também ser responsável pelas suas atitudes. Então, o primeiro ponto que a gente pode falar, né, desse primeiro pilar da disciplina positiva é o respeito mútuo. Então, a gente fala muito sobre o respeito da criança com o adulto, mas e nós adultos? Será que nós estamos respeitando essa criança? Nós estamos respeitando as escolhas dessa criança? Ela pode e deve escolher. Tanto é que uma das ferramentas da disciplina positiva são as escolhas limitadas, por exemplo. Então, uma criança, por exemplo, de 1 ano, ela pode fazer escolhas, por que não? Então, você quer colocar essa camiseta ou essa camiseta? Por que ela não pode escolher a camiseta dela? E quando a gente faz esses pequenos gestos, provavelmente você já vai escolher as 2 camisetas que você realmente já gostaria que ela escolhesse, que é o ideal para o tempo. Então às vezes está um tempo muito frio ou está muito calor, então você já dá opções que qualquer uma delas que ela escolher já vai ser algo que está propício para aquele momento. E quando a criança ela se vê numa situação que, puxa, minha mãe deixou eu escolher, ela se sente parte daquilo. Então fala, puxa, então eu vou escolher mais fácil. Então isso é legal a gente fazer, por exemplo, quando a gente vai falar para a criança se trocar para a escola. Então, olha, você tem esses shorts e esse. Você tem essa camiseta de manga curta e a de manga regatinha. Qual você quer? Então, isso a criança ela se troca mais fácil para ir para a escola. Ela vai para a escola mais feliz porque ela está confiante de que ela escolheu o uniforme.
Então perceba como são pequenas coisas que a gente mostra esse respeito para a criança. Também, e aí, contrapartida, a gente vai ter o respeito de volta, porque eu sou o adulto e eu estou auxiliando nesse processo de desenvolvimento dessa criança. E um outro ponto também, um outro pilar que a gente precisa ter sempre em mente é a crença por trás do mau comportamento. Então, eu costumo falar assim, sabe a ponta do iceberg? Então, a gente está lá no navio, imagina lá o Titanic, e aí o Titanic bateu e se você estava lá dentro do Titanic, você viu a ponta do iceberg. Então, o mau comportamento é essa ponta, é o que a gente está vendo. Porém, puxa lá na sua memória, como que é o iceberg? A ponta é isso aqui, mas aí, embaixo da água, o que tem ali embaixo é algo que a gente não consegue ver. É um negócio gigantesco. E é exatamente isso que a gente precisa entender. O que é isso? O que é que está por trás desse mau comportamento, né? O que está embaixo dessa água aí? São as crenças dessa criança. Então, muitas vezes ela se comporta de um jeito porque ela tem uma crença por trás disso. Então, por exemplo, essa criança se comportou mal em algum momento ali com você. Será que, por exemplo, essa criança estava se sentindo excluída da situação? Ela não estava se sentindo parte daquele momento? Ela não foi ouvida? Então, perceba, se a gente atua no mau comportamento, a crença continua lá. Então, em algum outro momento, como ela tem essa crença enraizada nela, né, se enraizando, em outro momento, esse mau comportamento vai voltar. Por isso que eu costumo falar que a punição, ela num curto espaço de tempo, ela funciona muito. Então, vamos dizer, nesse momento, se você bater no seu filho, se você gritar com ele, colocar ele de castigo, vai funcionar. Seria hipocrisia eu dizer que não. Mas perceba que a crença está lá. Então, em outro momento, ela vai ter esse mesmo comportamento. E aí, de novo, sei lá, pune, né, castigo e tudo mais, mas a crença está lá. E aí ela vai começando a acreditar que aquilo realmente faz parte dela. E aí pronto. E aí ninguém mais tira aquilo dela. Então, olha a importância da gente não olhar para o mau comportamento, mas olhar realmente para a crença. Então, seu filho se comportou mal. Tenta parar um pouco, tenta analisar a situação. O que será que o seu filho estava sentindo? Dependendo da idade da criança, a gente consegue até conversar com essa criança. Né? Filho, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Por que você está se comportando assim? Muitas vezes a criança já vai conseguindo dialogar com você. Se é uma criança mais nova, isso não vai acontecer. Você vai ter que estar mais atento a utilizar outras ferramentas com essa criança. Mas é muito, muito importante a gente primeiro parar, analisar aquele comportamento, mas pensar o que pode estar por trás daquele comportamento. Outro pilar da disciplina positiva é a gente entender o desenvolvimento dessa criança. Então, em que momento do desenvolvimento ela está? É uma criança que tem 1 ano? É uma criança que tem 10 anos? Você concorda comigo que a gente não pode ter a mesma comunicação com uma criança de 1 e com a que tem 10 anos? A mesma ferramenta não vai dar certo para as duas crianças. Então, a gente entender em que momento de desenvolvimento aquela criança está, diminui as nossas expectativas em relação a ela responder de uma forma mais coerente naquela situação, e a gente consegue pensar em outras estratégias para conseguir fazer com que essa criança se comporte melhor. Então, lembra das crenças, né? Então, a gente precisa entender a fase de desenvolvimento que essa criança está para a gente conseguir realmente ter uma comunicação mais efetiva, que é um outro pilar da disciplina positiva. A gente precisa também, a comunicação, o que é a comunicação? Não é só um fala e o outro ouve e o outro faz. Não, a comunicação é quando as duas partes falam e ouvem.
Então, quando a gente está nos comunicando ali com os nossos filhos, a gente tende, né, a gente entra ali numa força maior, onde a gente quer falar o sermão ali, né, rezar a missa para a criança. E assim, isso traz muitos problemas, porque dependendo da idade da criança, que a gente acabou de falar de desenvolvimento, a criança, desse sermão inteiro, ela talvez absorva uma frase, talvez não absorva nada. Se a gente está falando um sermão na hora de uma explosão emocional, não importa a idade da criança, ela não vai realmente entender nada. Então, lembre sempre, vocês estão tendo uma comunicação com o filho de vocês. Então, nessa comunicação, você adulto, como adulto da relação, também deve ouvir. Então, essa criança se comportou mal, teve ali uma explosão emocional, ouça o que essa criança tem para dizer, sem interromper, sem querer falar, não, você não sentiu isso não, você fez isso por causa daquilo, sem julgamentos. Ouça o que essa criança também tem para dizer. E quando a gente tem essa comunicação mais efetiva com os nossos filhos, a gente consegue ir para esse próximo pilar que eu vou falar para vocês de uma maneira mais tranquila, que é focar em soluções. Então, assim, a culpa não resolve problema nenhum. Então, muitas vezes aconteceu algum fato ali entre você e seu filho, e você tá lá naquele sermão todo, e aí, naquele momento, a criança ela só se sente o quê? Culpada, triste, acuada. E se ela precisa resolver aquilo, ela não consegue, porque ela está se sentindo totalmente impotente. Então, essa comunicação efetiva, ela vai servir também para que vocês juntos, conforme o desenvolvimento da criança, vocês juntos possam resolver problemas, achar soluções realmente para aqueles problemas. Então, vamos supor um problema, a criança estava chutando bola, por exemplo, na sala e deu no seu vaso que você gostava tanto e quebrou esse vaso. Então, assim, é um baita de um problema. Só que, veja bem, se você focar só em falar somente com ela, olha o que você fez, eu falei pra você não bater bola aqui dentro de casa, olha o que você fez, eu gostava tanto disso. A gente tá focando no problema. E o que a criança tá aprendendo com isso? Naquele momento nada, porque ela tá nervosa, ela tá acuada, deve estar chorando, deve estar triste pela situação. Então, calma, foi errado o que ela fez, mas importa ficar falando, vendo o filho chorar, você triste porque aconteceu? Não. Então, vamos focar na solução. E aí você mostra a importância para o seu filho do que ele fez, mas que chorar, de que ficar falando ali um monte de coisas não vai resolver a situação. Então, e agora, filho? Olha o que você fez. O que aconteceu? Então, ajuda a criança a pensar, puxa, eu estava aqui jogando bola na sala, por isso que eu quebrei. Ah, por isso que a minha mãe fala que eu não posso brincar na sala, que é só na rua. Então, você vai ajudando a criança a pensar, puxa, eu entendi porque essa regra de não chutar bola em casa, ela existe. Puxa, eu quebrei, o que eu faço agora? Mamãe, será que dá pra gente consertar? Dá pra gente colar? Puxa, não dá pra colar, o que a gente vai ter que fazer agora? Então, vamos pegar a vassoura e vamos limpar? Então, assim, veja que você foca na solução. Então, pensa que você está agindo aqui pensando lá na frente. Então, essa criança, quando ela tiver um problema lá na frente, ela tem que focar em resolver aquilo. E não ficar paralisada com medo, vão brigar comigo. Não. Olha, você cometeu um erro. Assuma o seu erro, assuma a sua responsabilidade e vamos resolver. Então, olha a importância da gente olhar para aquele momento de uma forma mais madura enquanto adultos. O outro pilar da disciplina positiva é o encorajamento. Então, o encorajamento ele é muito importante e ele constrói um senso de alto valor, de segurança nessa criança. Só que veja bem que não é elogios, são encorajamentos. Então, a gente não vai fazer aquele elogio vazio nessa criança, a gente vai encorajar ela no que ela precisa fazer ou no que ela fez. Então,
Então, um exemplo bobo aqui, vamos supor que a criança fez um desenho lá super bonito. Se você fala, nossa, que lindo, nossa, como você é inteligente, a gente tá focando na criança e a gente não foca no trabalho que ela fez, no trabalho que ela executou, que é muito mais importante, porque o processo para a criança é muito mais importante do que o resultado. Então, isso é importante da gente sempre ter em mente. Então, a gente vai encorajar essa criança. E uma coisa que eu gosto também, que é um outro pilar que eu gosto muito, e eu acho, na verdade, é um dos que eu mais sempre tento me lembrar dele, porque a gente que está acostumado com o autoritarismo, a gente tem aquela coisa, sobe aquela coisa, né, na gente, quando a criança faz alguma coisa que sai fora do que a gente considera esperado, e aí a gente já vem soltando os cachorros na criança e a gente, na verdade, só faz ela se sentir pior. E eu não sei de onde a gente tirou essa ideia de que para uma criança agir melhor, ou seja, se comportar bem, a gente tem que fazê-la se sentir pior. Então, é só a gente usar o exemplo para nós adultos. Então, se vem uma pessoa e começa a falar mal de mim, e começa a falar mal que eu executei e fiz errado, e assim, né, começa só me inferiorizar, eu vou ficando acuada, né? Lógico que cada pessoa é uma. Eu, por exemplo, eu vou me acuando, eu tenho vontade de sumir. Eu não tenho vontade de resolver aquilo, de tentar de novo. E muitas vezes a criança se sente assim. Ela fala, puxa, eu não faço nada certo. Minha mãe, tudo que eu faço está tudo errado. Então, não faz sentido a gente fazer a criança se agir mal esperando que ela vá agir bem. Agora, quando a gente faz essa criança se sentir acolhida, se sentir parte daquela situação, a chance dela se comportar melhor vai ser melhor. E o último pilar, que eu acho que é o mais importante, que é uma disciplina efetiva. Então, o objetivo da disciplina positiva é realmente ensinar aos pais, aos cuidadores, aos professores, essa disciplina mais respeitosa do caminho do meio, nem permissiva e nem autoritária. Essa disciplina que realmente vai criar, vai melhorar, vai criar essas crenças na criança mais fortes de habilidades de vida que ela vai utilizar ao longo da vida. Então a gente hoje olha para a criança, mas a gente olha de uma forma muito respeitosa, de uma forma onde a gente vai querer ao máximo ganhar a cooperação dessa criança. Então a gente realmente quer desenvolver habilidades importantes para a convivência dela em sociedade, na família, no seu trabalho, enfim. Então eu diria assim, se você está gritando com o seu filho, dando sermão, por favor, pare. Se você está batendo, dando palmadas, por favor, pare. Se você está ameaçando, subornando o seu filho, por favor, pare. Esses métodos, eles podem até dar resultado naquele momento, a curto prazo, mas eles estão extremamente desrespeitosos com a criança. E a longo prazo, a gente vai estar trazendo para essa criança culpa, vergonha e crenças que vão se tornar aquelas crenças limitantes que vão realmente emperrar a vida dela em todos os aspectos ao longo da vida. Então, talvez você esteja se perguntando, puxa, mas é tudo que eu sei. Você está querendo, né, me tirar todas as ferramentas que eu tenho até então. O que eu vou fazer? Deixa essa criança fazer tudo o que ela quiser? E a gente entra na questão da permissividade, que eu já disse por aqui, não vai acrescentar em nada a criança essa questão da permissividade, mas entenda assim, a gente só pode controlar o nosso comportamento. E olhe lá, que a gente, muitos de nós têm até dificuldade de controlar as nossas emoções, o nosso comportamento. Nós controlarmos o outro, né, o que o outro pensa, o que o outro sente, é muito mais difícil
e eu diria que é impossível. Então não tem como a gente controlar o que o nosso filho está pensando, o que o nosso filho está sentindo, o que ele está decidindo em fazer, não tem como a gente fazer isso. E na verdade quando a gente tenta fazer esse controle, a gente gera ainda mais revolta, ainda mais confrontos, mais problemas. Então a verdadeira disciplina vai ensinar, vai orientar, vai realmente proporcionar comportamentos mais saudáveis para essa criança. Então, o que a gente deve fazer não é controlar essa criança, mas ensinar essa criança a se controlar sozinha. Então, em crianças mais novinhas, a gente acaba sendo bastante esse controle externo da criança. Mas conforme a criança vai crescendo, a gente já vai ensinando essa criança a ela mesma criar outras estratégias para ter esse controle mais simples e mais evidente para que ela consiga se controlar. Bom, espero ter contribuído aí com vocês, trazendo informações valiosas. Se você é mamãe, compartilhe esse vídeo com outras mamães. E eu espero poder ajudar cada vez mais outras mamães com mais informação. Obrigada e até o próximo vídeo.